E vejam, Pedro sempre teve a liderança, né? E o que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amigos e amigas, muito bom estarmos juntos. Hoje é sábado, 22 de fevereiro. No calendário litúrgico, hoje é dia da Cátedra de São Pedro. Recordemos que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos em Roma a Igreja São Pedro, a igreja oficial do Papa. E justamente isso é celebrado neste dia 22 de fevereiro, a cátedra, isto é, de onde o Papa se dirige às pessoas. Ele ocupa esse lugar lembrando o primeiro Papa, Pedro, que recebeu de Jesus esse mandato, recebeu as chaves. Então nós recordamos a Igreja de Roma. E recordando a Igreja de Roma, nós também chegamos ao quê? A Igreja que é o povo de Deus, que são todas aquelas pessoas que acreditam e seguem Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. Alegres, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste sábado é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus primeiro pergunta o que o povo dizia dele. Jesus faz como que uma enquete. Ele quer saber o que o povo está dizendo dele. E aí as respostas são as mais variadas, né? Mas depois Jesus fala direto com os apóstolos, quase que dizendo: e para vocês, quem eu sou? E vejam, Pedro sempre teve a liderança, né? E o que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante da resposta de Pedro, Jesus disse: olha, não foi a tua força humana, não foi o humano em ti que respondeu isso, mas foi a força do Espírito Santo. E diante de tal resposta, Jesus dá a Pedro a coordenação do grupo. E claro, Pedro passa a ser chamado Papa. Na língua italiana, Papa, papá, é pai. Então, dentro da espiritualidade cristã, dentro da nossa fé cristã católica, nós temos um pai espiritual, que é um guia. Ele não é Jesus Cristo, o Papa, mas ele está aí coordenando, dando uma atenção especial. E aí vem os cardeais, os bispos, né? Os sacerdotes, vêm os leigos, os ministros e tudo que nós temos de organização. Tudo mantido numa mesma
retidão que se chama a unidade da igreja. Então, neste dia que a gente lembra a figura do Papa, rezemos pelo nosso Papa Francisco. Neste dia que a gente lembra a figura do Papa, nós temos que lembrar o quê? Que todos, o Papa e todos nós, estamos a serviço de quem? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo se faz visível no quê? Na igreja. E quando a gente diz igreja, nós não estamos primeiro falando de uma construção material, aí seria um templo. A igreja somos nós. Somos nós somos templos vivos do Espírito Santo. Que a gente possa, de fato, ser igreja e possamos viver a unidade da igreja. Nós vivemos num mundo de muitas formas de comunicação e muitos meios também. Às vezes a gente fica até um pouco sentido de ver que a gente emite julgamentos, mesmo em relação ao Papa, não sabendo a real, né, situação. Fora do... Ele não pode ser enquadrado nos ditames do mundo. O Papa para nós é aquele que coordena, é o Pai espiritual. Por isso que nós rezamos pelo Papa, nós temos essa sintonia. Mas olha só, nós temos que, antes de olhar toda essa questão de estrutura, que a gente às vezes se perde na estrutura, nós temos que lembrar o quê? Quem é Jesus Cristo para nós? Jesus perguntou para os apóstolos o que o pessoal estava dizendo dele. Depois, o que os apóstolos diziam dele. Mas e eu? O que eu digo de Jesus? O que nós, que participamos do Rezando com a Palavra de Deus, quem é Jesus para nós? Eu gosto quando Jesus mesmo se intitula assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto de dizer que Ele é tudo para nós. Sem Ele a gente não saberia o caminho, não conheceria a verdade e não teria o entendimento da vida. Que bom que Jesus é tudo para nós. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Vale a pena. E como vale a pena? Agradecidos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem. Ótimo sábado. Santa alegria.